Olá amigos, amigas, internautas, para você mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. O nosso entrevistado de hoje é José Rubens. Ele vem falar aqui pela primeira vez com um tema muito importante para todos nós. Antes, nós queremos pedir a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar aqui ao nosso lado no estúdio e também fazendo uma visita até seu lar e te fortalecendo e encorajando a todos os momentos. José Rubens, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maurinho. Nosso boa noite. Boa noite aí aos telespectadores, os internautas e obrigado pelo convite. Muito bem. O tema, então, para buscar a casa espírita, é esse o tema? Isso, para que buscar a casa Para espírita? que buscar a casa espírita? É uma pergunta. É uma pergunta. Isso. Por que as pessoas procuram a casa espírita? Isso. Ou é pela dor, ou é por entusiasmo, ou é por curiosidade? O que é, José Rubens? Isso. As três coisas. Eu até diria para você, Maurinho, até muito mais do que isso, né? Porque normalmente o que mais acontece, principalmente quando nós militamos na casa espírita, e normalmente quando a casa espírita tem as pessoas que estão na entrada da casa, né, que faz a recepção, então sempre ele está diagnosticando as pessoas que chegam pela primeira vez, né? E nesse pequeno diálogo, então aí você vê exatamente qual é a necessidade, já indicando alguém, né, para conversar com essas pessoas. Então os problemas são mais diversos possíveis, né? Até a gente já atendeu pessoas até com problema de relacionamento de namorado, né? Até isso acontece, né? E é óbvio que não é esse o objetivo, né? Porque nós temos que saber identificar aquilo que é de terapeuta e aquilo que a terapêutica espírita pode fazer, né? Então, há uma diversidade muito grande de situações que envolve. Mas o que nós queremos assim trazer à tona mesmo para fazer uma análise mais assim superficial, não aprofundando tanto, né, o porquê, né, que as pessoas então buscam a casa espírita. Mas aí a gente tem que entrar num outro aspecto, Mauro, que é exatamente a casa espírita, o centro espírita. O que é o centro espírita, né? Também aí nós vamos obter uma diversidade de colocações. Nós ouvimos de alguém dizendo: o centro espírita é um hospital, é uma escola, é um lar. É um lar, né? Então há uma diversidade de colocações. Mas vamos então nos deter que o centro espírita é uma escola de formação espiritual e moral. Por que espiritual e por que moral? Porque nós estamos ali buscando alguma coisa que venha embasar em princípios, né, para que a pessoa possa, então, dali para frente, começar a ter um direcionamento, porque ela vem de onde e por que ela está buscando, né? Ela vem muitas vezes de outra denominação religiosa, insatisfeita muitas vezes, porque quando as pessoas vão buscando conhecimento e aquilo de repente começa a vibrar dentro dela de uma forma que ela quer algo mais. E aonde ela vai encontrar? Às vezes vai para uma denominação, vai por outra, mas aquilo está faltando. Há uma sede mais intensa, né, para isso. Aí busca a casa espírita, né? Então vamos lá. O centro espírita é uma escola de formação, então, espiritual e moral. Bom, se é uma escola de formação, né, espiritual e moral, obviamente nós vamos ter ali um núcleo de pessoas que estão ali envolvidas dentro dessa casa, né? E esse núcleo, né, vai dar então a oportunidade da pessoa fazer o quê, né? O estudo, utilizar a fraternidade. É um ambiente de oração, é um ambiente de trabalho, tudo isso embasado dentro do Evangelho de Jesus. Não há outra forma para a gente identificar a formação dessa escola. Esses quatro tópicos, as 4 palavras que nós colocamos, Mauro, já dá para a gente abranger uma série de outras situações dentro dessa busca. Tá certo. Para que buscar a casa espírita? A pessoa pode buscar a casa espírita. Tem uma pesquisa feita quando a pessoa chega a saber por que ele entrou ali na casa espírita. Já foi pensado nisso, ou ninguém ainda não pensou em fazer essa pesquisa? Olha, Mauro, eu desconheço essa pesquisa e às vezes essa colocação. O que a gente muitas vezes observa, né,
às vezes o dirigente da noite, ou até o próprio expositor, quem está vindo pela primeira vez, né? Bom, mas vindo pela primeira vez também, né, não está entrando exatamente nos problemas, nas situações que realmente a pessoa está buscando, né? Então eu desconheço essa pergunta, né? Mas só voltando um pouquinho aqui... Não é interessante perguntar, não importamos. Muitas vezes há outras coisas mais relevantes, né? Mas seria muito bom, além dessa, uma série de outras perguntas, né? Por que está buscando, né? Mas normalmente, Mauro, as pessoas buscam muito por fatores assim, desencarnou um parente, né? Aí então quer ir ao centro espírita para saber então de alguma notícia, alguma coisa. A gente esquece que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, né? E aí então é um dos fatores também, né? Agora, não é só isso, há uma série de outras coisas, até uma questão que a gente poderia até fazer, né? Um trabalho, né, relevante nessa questão de fazer uma pesquisa, até para poder melhorar as nossas condições de atendimento no centro espírita. Às vezes, palestras direcionadas a essa forma, né? Então, é uma coisa a se pensar. Uma vez eu perguntei a algumas pessoas que estavam chegando à casa espírita, pessoa que estava cansada de ser explorado em outras religiões. Você já viu na fala, já teve alguma fala com as pessoas que chegou na casa espírita e usou essa conversa? Olha, eu ia para uma outra religião, eu fui muito explorada, deu muita pedição. Isso não acontece na doutrina espírita, essa expeditório, essa imposição que tem que pagar, que tem que cobrar. Como é que fica isso? Isso não é esse critério. Isso aí você poderia até levar na questão de dízimo, né? Isso. E a gente sabe que dízimo não existe. Não existe. Né? A doutrina espírita não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Né? O que a doutrina espírita recebe é repassado. Né? Não tem ali ninguém que é assalariado dentro da doutrina espírita, ninguém ganha para isso. Né? Então, o que a casa espírita necessita, como todos os templos religiosos também, é para a sua manutenção. Né? A manutenção aí das contas de água, de luz, a pintura, a reforma de uma certa forma. Então tudo isso se consegue. A doutrina espírita ela leva uma vantagem muito grande mediante a isso, porque é só então abrir, né, o espaço para uma reforma ou edificar um outro templo, que sempre você vai encontrar pessoas, né, de coração aberto para fazer essas doações e mesmo, né, na manutenção dos departamentos, como o Departamento de Assistência Fraterna, onde necessita da formação da cesta básica, além dos trabalhadores, né, que vão buscar na campanha do quilo, né, subsídio, né, para a montagem desses recursos. Os irmãos, pode acontecer também que a pessoa está vendo algum vulto, ouvindo voz, e achar que ele é médio, precisa de desenvolver. Essa pessoa também busca a casa espírita? Busca também. Busca não só dentro desse fator, mas de outros fatores também, né? Quando coloca alguma coisa nesse sentido. Ouve vozes, sonham, então entra muito nessas questões, né? E aí como você trabalhar isso com essas pessoas, né? A necessidade da pessoa buscar o entendimento através do estudo, né? Da frequência na casa, através das palestras, dos passes, e depois já entrando em grupo de estudo, aprimorando, e depois engajando essas pessoas dentro dos trabalhos da casa. Né? E aquele que busca o milagre, tem também? Tem. Ele quer resolver os problemas de uma hora para outra. Tem, tudo isso acontece. Acho que né? o centro tem que ser forte. Exatamente, né? Essas coisas todas acontecem, Maurinho. Existe centro forte? Não existe centro forte nem centro fraco, né? O que existe são pessoas comprometidas, né, com a doutrina, e dentro desse comprometimento é que nós vamos receber as coisas. Às vezes eu costumo sempre falar, em algumas casas que tem assim, algum tratamento, né, médico, e médico espiritual, né? E às vezes vai uma pessoa lá que tem uma vida totalmente desregrada e vai um outro que é um trabalhador da casa espírita. Aquele que não é trabalhador recebe exatamente, né? E o outro não recebeu. Por quê? Né? Às vezes precisa despertar no outro alguma coisa. Agora aquele outro que é trabalhador, né? Ele sabe que
para desvincular de todos os procedimentos que ele tem de fatores espirituais, ele necessita, né, de estudo, de trabalho. É isso que vai fazer com ele vai complementando a sua reforma. Quer dizer que quem está nos acompanhando, que não é espírita, a pessoa, ao entrar na casa espírita, não vai conversar com os espíritos assim de imediato, Rubens? Ou talvez nunca vai conversar? Na realidade, ela até pode conversar, né? Só que eles não vão responder porque ela não vai ouvir. Né? Mas, na realidade, um centro espírita sério, né? Um centro espírita que está dentro dos postulados da doutrina, né? Não vai fazer esse tipo de trabalho. Né? Às vezes até um trabalho de desobsessão com o próprio paciente, a própria pessoa ali do lado. Né? Nada disso. Né? O que é feito? Né? Um trabalho de um atendimento espiritual, onde ali a pessoa passa por um momento de elucidando o Evangelho, fazendo as orientações, o passe, água fluidificada. Aí, já dentro desse contexto, os trabalhos mediúnicos existentes na casa já são levados no nome dessas pessoas para que ali então possa, né, ter esse atendimento e desvinculando. E o desvinculamento nada vai ser mais do que a própria mudança de atitude da pessoa. Né? Antigamente falava muito ir no centro espírita na sexta-feira. Hoje quase nem tem centro espírita recebendo pessoas na sexta-feira, né? Então parece que os dias de segunda a sexta-feira, segunda a domingo, e não tem esse dia determinado, né? Todo dia é a mesma coisa. O espiritismo não tem esse sectarismo essa dogma, né, de dia, horário, mês, nada disso. Não, isso aí nós vamos deixar para os benzedores, né? Que benze antes do sol, depois do sol não benze, isso, aquelas coisas, né? Na realidade, isso é uma crendice, né, que não tem necessidade disso, né? Todo momento é momento. Na realidade, se você analisar de uma forma, né, nós não temos nada que é uma coisa fixa. Até o sol nasce num horário, no outro dia ele não nasce no mesmo horário, porque nós estamos vivendo dentro de um processo. E o centro espírita de mesa branca tem também? Né? E centro espírita de mesa branca, né? Isso também é uma outra coisa. É um equívoco. Exatamente, porque vai mexer na questão de outras denominações, de outras filosofias, né? Como a questão dos afros, né? Que veio trazido aquela crença e aí mesclou aqui, né? Com o catolicismo. Então criou essa coisa mesa branca para poder dizer que ali se faz um trabalho do bem. Né? Então, na realidade, se nós formos analisar por isso, a Igreja Católica também tem que ser espírito, não tem mesa branca, né? Porque o altar tem uma toalha branca. Né? Tem que ser espírito, não tem mesa também. Não tem mesa. Pode acontecer, né? Realmente são alguns equívocos, né? Algumas coisas mal colocadas, né? Com certeza. Que isso acaba passando para a cabeça das pessoas. Veja bem, alguns chegam por curiosidade também, né, Rubens? Sim. Mas é bom que chega por curiosidade, né? E às vezes melhor ainda quando chega exatamente com dúvidas, né? Porque aí vai começar a ver as coisas que estão acontecendo, né? Eu costumo às vezes dizer para as pessoas, quando fazem alguma referência nessas indagações, né? Quando as pessoas dizem, mas a doutrina espírita é uma doutrina do demônio, né? É muito simples. Vai a uma palestra espírita e aí você vai ver exatamente quantas vezes o expositor vai falar de demônio. Só fala de Jesus. Só fala de Jesus, então não pode ser. Né? Se fosse de demônio, iria falar de demônio. Então nós não estamos fazendo. Então seria uma propaganda enganosa. Né? Fala-se de Jesus, não fala de outra forma. Né? Mas quantos livros a pessoa precisa entrar na casa espírita, sentando lá? Quantos livros ela terá que ler para conhecer a doutrina espírita? Existe uma quantidade, um número? Olha, Mauro, eu vou ser um pouco polêmico com você. Na realidade, ela não precisa de ler nenhum. Porque se ela for ler, às vezes ela não vai entender, ela precisa estudar. Se ela não estudar, ela não vai entender. Né? É por isso que na casa espírita existem os grupos de estudo, porque quando existem os grupos de estudo, há uma parceria de entendimento. Né? Um tem um entendimento, o outro tem outro entendimento, no final você consegue formular, né, um questionamento e resolver as questões. Há sempre aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento e o outro que às vezes tem um pouquinho menos, mas aí naquele momento você fortalece com essa união. A questão da leitura, mas se ela não tiver um embasamento, ela também não vai entender. O livro básico seria o livro dos Espíritos? O livro básico é o primeiro livro da codificação. Né? Ele, de uma certa forma, ele é simples em determinadas situações, mas tem determinadas colocações que ele não vai entender.
É preciso que alguém com conhecimento repassa. Se ele for entrar no livro dos médiuns, principalmente, né, que se trata do assunto de mediunidade, ora, se não tiver alguém com condições de explicar, de fazer um estudo bem, né, ali mais detalhado, também não vai entender. Muito bem, agora eu quero dar um recado, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, o recado é para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer uma visita, marcar uma visita pelo telefone, pelo e-mail. O telefone é 3234-8712, 3235-3129. Lembre-se, ajudar uma pessoa de terceira idade, um doente mental, não é loucura. Nós te aguardamos, tá ok? Retornando aqui para a entrevista do José Rubens Gomes, ele que é da Casa Espírita Lar de Maria, na cidade de Uberlândia, com o tema: para que buscar uma casa espírita? Para que buscar a casa espírita? Para que buscar a casa espírita, né? E o que buscamos no espiritismo? É interessante. O que buscamos no espiritismo? Milagre você já falou, né? Muita gente vem atrás do milagre, de uma cura no espiritismo. Eu vou lá que vou ser curado, o cara vai me cortar, alguma coisa assim. Tem esse fator também, não tem? Tem muita a ideia de que tem a cura espiritual, que vai lá, o cara vai pôr a mão nele, vai sair dele curado. E a cura é a mudança de interior, né? A mudança de comportamento. Mas, Mauro, só retomando aqui um pouquinho para a gente entrar nessa questão. Quando nós falamos que o Centro Espírita é uma escola de formação espiritual e moral, e aí nós colocamos que dentro desse Centro Espírita nós criamos então núcleos, né? Dentro desses núcleos de estudo, de fraternidade, né? De oração e de trabalho. Dentro dessa formação desse grupo, nós vamos então entender agora que nós formamos uma família, uma grande família, onde o jovem, onde a criança, o adulto, né, vai poder então ali ter a oportunidade de conviver, de estudar e de trabalhar, né? Porque quando nós buscamos uma casa espírita, na maioria das vezes, até por questões, né, desses outros paradigmas que nós colocamos, mas aqueles que buscam exatamente por estar cansado de outras formas e agora então querem encontrar uma forma diferente. Então a casa espírita, ela dá oportunidade para todas essas situações de trabalho. Por quê? Conviver não é fácil. Não. Conviver com as diferenças não é fácil. Conviver com a família não é fácil. Conviver no ambiente de trabalho não é fácil. E conviver na casa espírita também não é fácil. Porque nós vamos ter ali, né, a questão de cada pessoa com uma ideia, né? Então é preciso que a gente tenha estudo para adquirir disciplina para poder então começar a ter entendimento. Então, dentro dessas colocações que você mencionou, né, dentro dessa busca que as pessoas estão buscando na casa espírita, nós vamos retomar uma outra colocação. Porque nós estamos falando exatamente das pessoas que estão buscando a casa espírita. Esses não são os espíritas, né? Mas vamos falar dos espíritas também, né? E nós vamos buscar lá em Herculano Pires, quando ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Olha o que o Herculano coloca. Despertando exatamente em quem? Nos espíritas. Porque, Maurinho, nós estamos dentro de uma sociedade e fazemos parte de uma sociedade. Dentro dessa sociedade nós estudamos. Hoje nós percebemos a nossa escola formal falida, nós percebemos a saúde falida, nós percebemos que nós estamos de uma certa forma falidos. Agora nós não podemos exatamente fazer com que o Centro Espírita também seja dentro dessa forma uma instituição falida. Nós precisamos buscar e resgatar alguma coisa. Então, quando nós estamos buscando
dentro do estudo, porque o estudo vai fazer o quê? A libertação da consciência da pessoa. Se a pessoa está dentro de um estudo, ela não liberta a sua consciência, ela continua presa exatamente lá, né? Dentro daquela parte, vamos chamar, baixa da sociedade, onde você levanta, trabalha, volta para casa, no outro dia a mesma coisa. Né? E nós percebemos que a vida não resume só nisso. Nós precisamos então ter tempos, né, ocupacionais, onde nós vamos buscar alguma forma, né, de poder então mudar a nossa maneira. E quando nós percebemos que dentro daquela escola, daquele núcleo, daquela casa familiar, né, grande, onde nós temos essas oportunidades, nós entramos também dentro de um outro processo agora, que seria o quê? Né? Entrando no movimento, fazendo a integração. Né? Ora, dentro de uma sociedade como Uberlândia, por exemplo, quantos centros espíritas nós temos? Né? Uma grande gama de casas espíritas. Quando elas começam a crescer um pouquinho, é melhor que divide, porque quando nós dividimos, nós multiplicamos. Né? Então, formar novos grupos, começando com grupos pequenos, crescer um pouquinho, outra, desmembrando para que comece então uma outra função. Né? Mas aí, retomando dentro dessas colocações, né? É preciso que nós que estamos dentro da casa espírita tenhamos condições de saber receber essas pessoas para dar a elas a oportunidade de fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Rubens, para que buscar a casa espírita e o que buscamos no Espiritismo? O Espiritismo tem uma proposta que o homem entrando na casa espírita e ele buscando o Espiritismo, ele melhora, ele muda as suas atitudes, ele se torna um homem diferenciado do que ele era antes, ou ele continua com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Pode-se dizer que o espírito é uma pessoa diferenciada? Nós percebemos, é óbvio que quando a gente vai falar, muitas vezes você vai responder por você mesmo, porque você é o protagonista dessa situação. Muda muito, muda muito. Tanto é que em determinadas situações, em determinados locais, as pessoas dizem, você é espírita? Por quê? Pela sua maneira de falar, pela maneira como que você tem compreensão das coisas, muda. É generalizado? Não. Por quê? Olha só, nós somos espíritos mortais, porém eternos. Né? Então, muitas vezes, uma vida é muito pequena para a sua reformulação. Né? E muitas vezes acontece isso de forma mais acentuada quando acontece algo grave que mexe conosco, um problema de saúde, né? Uma morte, alguma coisa de um ente querido. Então faz com que a gente comece a retomar as formas e ver e encarar de forma diferente. Mas aí a gente vai entender, né, aquela passagem de Jesus. Muitos conhecerão os meus discípulos, né, por muito se amarem. Né? Agora, isso acontece na casa espírita, todos se amam, são seres humanos que estão ali vivendo em diferentes categorias, em diferentes ciclos uns dos outros, né? Que aquele muitas vezes difícil tem que ser nosso instrumento de paciência. Esse indivíduo, como escola de espiritual e de moral, o indivíduo estiver melhorando, ele não vai conseguir melhorar em lugar nenhum, porque é uma escola, né? Ele trabalha nas mudanças, nas reformas, no caráter, no amadurecimento do senso. Como é que fica? Isso acontece de o senhor ficar ali entrando e saindo, ser a mesma pessoa? Isso acontece, não vamos colocar de forma sob estatísticas, né? Mas às vezes o evangelho, os ensinos dentro do postulado espírita entra no indivíduo, mas não sai. Por que tem uma pesquisa que tem muitas pessoas, um número muito grande, que acredita na reencarnação? E essas pessoas não estão frequentando a casa espírita. Qual o motivo? Bom, reencarnação não é da doutrina espírita, porque já outras crenças anteriores à doutrina espírita já acreditavam na reencarnação. Né? Então isso é uma coisa que eu diria assim, se você perguntar para mim assim, você acredita na reencarnação? Eu diria, não, porque ela existe. Eu vou acreditar em outra coisa porque essa já existe. Né? Se você for falar isso, às vezes fica incompreendido e as coisas complicam. Né? Mas na realidade, o que acontece? A reencarnação não é uma coisa ditada pela doutrina espírita, é uma realidade. Acredita ou não acredita, é uma realidade.
Ela não acredita porque às vezes ela recebe informações negando isso. Então, se você nega, você está negando os postulados de Jesus, porque não há progresso se não há a volta do espírito ao corpo, né? E aí eu fico analisando assim, Mauro, quando você olha assim para o universo, né, e vê a ciência desdobrando nos conhecimentos. Hoje já se fala em 100 milhões de galáxias, né? E nós estamos numa que nem conhecemos a nossa. Será que somos os únicos viventes dentro de tudo isso, né? E a gente entende, estava vendo uma palestra do Haroldo, ele colocando que nós vivemos em ciclos, né? Então a Terra gira em torno dela um ciclo, gira em torno do Sol outro ciclo, a Lua gira em torno da Terra, a galáxia gira em torno de outras galáxias. Quer dizer, olha toda essa movimentação, essa coisa toda, isso para quê? Para nada. Né? Então é óbvio que o espírito também ele gira, né, em ciclos de vida, né? Hoje uma vida, amanhã outra vida. E é assim que nascer, morrer, eis aí, né, o progresso. Né? Muito bem, Rubens. José Rubens Gomes, a Casa Espírita Lar de Maria está situada aonde? Endereço? Ela está situada na Rua do Jornalista, no bairro Planalto, Rua do Jornalista número 6. Uhum. Né? Essa rua ela fica esquina com a Avenida Embaúba, próximo ao quartel. E usa o horário de pessoas visitá-la, participar das reuniões de palestra? Então, nós temos lá na segunda-feira um atendimento espiritual que ele vai das 7h30 até 8 horas, né? Das 8 horas até as 21 horas e 30 minutos, é uma reunião mediúnica, só que aí já é uma reunião reservada, as pessoas que vão para o atendimento espiritual são dispensadas às 8 horas, né? Depois, na terça-feira, nós temos um departamento de família que é conduzido pela Cíntia Rocha, que é uma psicóloga, então departamento de família, todas as terças-feiras com palestra e passe. Nesse mesmo dia tem 2 grupos de estudo, o ESD, né, e mais um outro grupo. Mas reunião com pessoa pública, então seria... A reunião pública na quarta-feira, na terça-feira é uma reunião pública. Está livre, aberta para todo mundo. Isso, na terça-feira é uma reunião pública às também. Às 19 horas? Às 19 horas e 30 minutos. E, aliás, às 20 horas. Na quarta-feira, tem uma reunião pública também, às 20 horas, com evangelização, passe. Na quinta-feira, nós temos outro grupo de estudo, né, que é o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Na sexta-feira, nós temos uma atividade de uma visita fraterna. No sábado, aí tem o trabalho com os assistidos, aí a sopa. E à tarde tem a mocidade, tem um grupo de estudo, tem um trabalho de bordado. Né? Muito bem. Então, basicamente são essas atividades. Zé Rubens, estouramos o horário e nós queremos te agradecer, que você possa retornar em outros momentos, né? Um outro tema, tá ok? Muito obrigado. Leva um abraço para o pessoal, dirigente e frequentador lá da Casa Espírita Lar de Maria. Nós agradecemos por esse momento e com certeza em outros momentos, né? Estamos abertos. Muito bem, você retorna. Gente, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.